Vamos lá então entender como é que acontece a tal da queda de Jerusalém. Então a gente viu o contexto até aqui, quer dizer, da Assíria que dominou Judá, e aí houve invasão, houve um período de grande riqueza e depois a decadência tanto da Assíria como também do próprio Judá, né? Então nós temos este reino de Judá, com Jerusalém na capital, que é um reino pequeno no meio desse, perdido entre os gigantes. Tem gigante aí, então ele é um pequeno estado entre os gigantes. A Assíria, quando caiu no norte, foi destruída, ela deixou um vácuo de poder, né? Então, quando não tem uma grande potência, as outras começam a se assanhar. Então você tem, né, a Babilônia, que destruiu a Assíria. Ela entra no cenário agora com uma grande potência. Só que o Egito também agora não tem mais a Assíria atacando ele também tem um período agora de recuperação, assim. Então o Egito começa a recuperar e começa, não, eu vou ocupar esse vácuo de poder, né? Ele é o grande império da antiguidade ali, que durou 3.000 anos e que agora estava em decadência diante da Assíria. Então ele também tenta se estabelecer. Então, imagina assim, você tem o Egito do lado de cá, a Babilônia do lado de lá, e quem está no meio do caminho dos dois gigantes aí? Judá, né? Judá está ali no meio. Israel não existe mais, né? Tá só, né, lá está se formando os samaritanos devagarinho ali nessa região, e não tem esse grande império. Então, ali da Síria. Então, tá Judá perdida no meio desses gigantes aí que estão disputando a supremacia. E eles vão ter muitas batalhas ao longo dos tempos, né? Então, tem uma batalha muito importante em 605, que é chamada a Batalha de Carquemes. Nessa batalha, os assírios venceram o Egito, mas Carquemes fica lá na Síria, no norte. Não a Síria, na Síria, no norte. E nessa batalha, então, os egípcios são derrotados e a Babilônia toma conta então de todo o território do Levante, que é onde está justamente Judá, Israel, isso aí tudo. E o Egito fica contido dentro da África, ali, da península do Sinai para dentro da África. Então, o que acontece? O que está acontecendo em Judá nesse tempo em que os babilônios estão tomando a frente? Eu mencionei antes o Josias. Josias foi vencido nessa batalha, foi vencido pelo faraó, se tornou vassalo do faraó, só que daí o próprio Josias morreu lá na batalha, e mais tarde depois, né, os próprios egípcios são derrotados pelos babilônios lá no norte. Então está no meio dessa confusão toda aí. Então, os reis depois de Josias são reis muito fracos aí. Então você tem, e todos idólatras, né? E é essa época da história do Jeremias. Então Jeremias está vivendo justamente essas décadas terríveis do final aí do reino de Judá, e esses reis todos aqui todos batem no Jeremias. Todos. Parelho. Todos eles são contra Jeremias, jogam ele no poço, prende, manda torturar, manda expulsar, faz de tudo com o pobre do Jeremias. Né? Então, são esses reis agora depois de Josias. Eles são todos parentes do Josias. Né? Um é filho do Josias, outro é tio do Josias, outro é o outro filho de Josias. Então, é tudo ali, ó. É filho e tio do Josias. Essa é a turma aí que está governando nessa época aqui no final do reino de Judá. Então, todos eles idólatras, caindo em idolatria direta, porque essa é interessante, né, gente? Até a gente entender a maneira como a Bíblia está tratando as coisas. A Bíblia está preocupada com uma questão só: eles são idólatras ou não são idólatras? Em quem que eles confiam? Então, o texto bíblico vai apresentar sempre a idolatria deles. Como historiador, a gente vai olhar todas as questões que estão envolvidas, né? Então, que Deus está usando o veículo, inclusive da má administração, dos conluios internacionais, como eles vão funcionando, para aplicar o seu castigo ao povo que está caindo em idolatria, né? Porque a rigor, se você olhar a questão da história puramente dita, nenhum povo vai à bancarrota por ser idólatra. Isso
Isso não existe em termos históricos, mas existe na Bíblia, né? A Bíblia é a que apresenta a história dessa maneira. Então nós temos aí um primeiro rei que assume logo depois de Josias, que é o Jeoacás. Então o Jeoacás, ele reinou só 3 meses. Só que ele era muito novo, tinha 18 anos ali, e o faraó vem e tira o Jeoacás e diz, tu é muito bocó, sai daí, vou colocar, se não me engano, era o irmão do Josias, que é o Jeoaquim. Então ele coloca esse outro camarada para ser vassalo do Egito, e ele permanece vassalo durante todo o reino dele. Não me lembro quantos anos são alguns anos aqui de reinado, e ele fica então vassalo do Egito. Só que depois vem a Babilônia, né? Vence a batalha de Carcar, e ele acaba se tornando então vassalo da Babilônia, né? Então, por quê? Porque a Babilônia simplesmente tomou o território todo do Egito, e a partir de agora ele está na vassalagem da Babilônia. Aí o que acontece? Ele ficou também alguns anos aí como vassalo, acho que até uns 7, 8 anos, uma coisa assim, e aí ele resolve o quê? Vou me rebelar contra a Babilônia. Ele se rebela com o apoio do Egito, né? O Egito está sempre nessa tentativa de novo retomar o território. E aí ele, eu vou usar o apoio do Egito. Por isso que até quando você vê, tem expressões assim na Bíblia de que o Egito é como um caniço, que quando você se apoia nele, ele se quebra e ele acaba furando a tua própria mão. Então é disso que ele tá falando aqui, que o Egito, quer dizer, você busca o apoio do Egito para se rebelar contra a Babilônia, só que o Egito é fraco, e quando não der certo, o Egito vai acabar te ferindo também, né? Então é isso que o profeta está dizendo. Então ele se rebelou contra a Babilônia, e a Babilônia vem com tudo, né? Ela vem com tudo, né? Faz uma das invasões, depois eu vou descrever quais são as deportações e invasões, né? Então, aqui é mais de uma, né? Não tem só uma invasão, tem várias. Então, o Joaquim ele acaba morrendo durante o cerco dos babilônios em Jerusalém, e o filho dele assume, que é o Joaquim. O Joaquim assumiu e ficou 3 meses só até a rendição. Então, reinou uns 3 meses, aí ele acaba se rendendo, né? Ele assume para se render, se rende à Babilônia, e a Babilônia então leva o Joaquim preso para a Babilônia e coloca daí o tio do Josias no governo, que é o Zedequias, é o último dele. E ele também reina 10 anos, então passa reinando 10 anos como vassalo da Babilônia, né? Então paga imposto para a Babilônia. Depois de 10 anos ele também se rebela contra o próprio Império Babilônico, e acaba então que a Babilônia vem, e aí vem para a destruição de Jerusalém, que é a final, que eu vou descrever agora, né? Então, como é que é esse processo de destruição. Todos esses reis aqui, eles são arqui-inimigos do Jeremias, né? Como eu mencionei antes. E tem um outro profeta que está vendo essa parada aqui, que é o Abacuque, né? Abacuque a gente não sabe quem é, onde é que estava, não se sabe muito detalhe dele. Se imagina que ele era um cantor do templo, talvez, mas isso é especulação, que também está enxergando essa situação toda se desenrolar. Ele pensa, tá vindo a Babilônia, vai destroçar tudo, o que eu faço aqui, né? O que eu faço nessa hora? E aí vem aquela palavra de Deus que é até terrível, né? Diz assim, o justo viverá pela fidelidade, ou seja, aguenta o tranco, o teu papel é ser o justo no meio dessa zoeira toda aí. Então a gente tem esse período aqui de degradação total, né, de Judá no final, né, para a chegada então da Babilônia e destruindo. E por isso que essa destruição de Jerusalém, ela é um processo, ela não acontece de uma vez só, porque as deportações também vão acontecendo aos poucos, né? Então você tem aí a primeira invasão da Babilônia foi em 605 a.C. Quando? Justamente quando a Babilônia venceu o Egito na Batalha de Carquemes, a Babilônia veio e tomou conta daí de Jerusalém. Veio a Jerusalém, veio tomar posse, agora Jerusalém é minha, porque eu sou o novo senhor do Levante, o Egito já foi derrotado e está lá. E aí o Egito leva reféns da monarquia, entre eles o rei, quem eu mencionei antes, o Joacás.
Então ele leva reféns. Isso é muito comum desses povos da antiguidade fazer isso, né? Quer dizer, eu coloco um reino debaixo da minha autoridade e eu levo, então, por exemplo, um filho do rei. E esse filho do rei vai ser criado no palácio comigo lá. Porque aí é uma forma de avisar, né? Eu digo, olha, se vocês se rebelarem, eu vou matar o teu filho aqui. Isso é bem comum, assim, né? Se fazia até a Idade Média, até a Idade Moderna, pouco tempo atrás se fazia ainda. Então se levou essa primeira leva de alguns reféns da monarquia, em 605, que é a primeira invasão, a invasão, quando ele vem tomar posse. Depois nós temos um segundo momento, que é o quê? 4 anos depois, em 601, a Babilônia tentou invadir o Egito. Não conseguiu. O Egito conseguiu proteger suas fronteiras, a Babilônia não conseguiu e voltou. Quando ela volta, o que acontece? O rei que está em Judá, imagina assim, pô, cara, não conseguiram invadir o Egito, estão fracos, vou me rebelar, né? Não vou mais pagar o imposto, agora eu quero ser independente também, já que eles não conseguiram invadir o Egito, que é o Jeoaquim. O que a Babilônia faz? A Babilônia vem e cerca Jerusalém. Agora nós vamos, né, tomar a cidade, vamos destruir tudo, mas vocês têm a chance de se renderem. Vão se render ou não vão? O Jeoaquim aguentou o que pôde, segurou aí uns 2 anos, né, de cerco, e ele acabou morrendo. Né? Não se sabe do que, morreu. Né? Ele simplesmente desaparece da narrativa e aparece daí o filho dele, o Joaquim. E aí o Joaquim decide, que é o que eu mencionei antes, de não, vou me entregar e vamos voltar a ser vassalos da Babilônia. Aí a Babilônia acaba aceitando, mas o que ela faz? Ela deporta o sacerdócio e a elite, leva preso boa parte da elite do sacerdócio. Nessa deportação, provavelmente foi, essa de 597, provavelmente foi o Ezequiel. Ainda existe o templo, gente, em Jerusalém. Eles apenas cercaram e deportaram elite aqui, é a segunda deportação, tá? Por isso, quando você lê o texto de Ezequiel, ele está lá na Babilônia falando as mesmas coisas que Jeremias está falando para esses caras em Jerusalém. Ou seja, vocês estão sendo castigados pelos pecados de vocês, Deus está trazendo o seu juízo, vocês devem se arrepender. Eles não se arrependem. Né? Inclusive, um parênteses aqui, depois que o Jeremias é levado lá para o Egito, ele tem uma galera dos judaítas lá que ele está pregando para se arrependerem, e eles estão dizendo assim, não, nós não fomos deportados por causa de Yahvé, nós fomos deportados porque paramos de adorar a deusa, a rainha dos céus. A rainha dos céus é a deusa Estar da Babilônia. Então eles acham que tudo que aconteceu por causa da falha da adoração não de Yahvé, mas de Estar, para vocês verem, né? Como estava a idolatria ali em Judá. Então o que acontece? Né? É levado a segunda deportação e volta à vassalagem. E aí eles colocam quem para governar? O Zedequias, que eu mencionei antes, que é o último rei e é esse tio do Josias, é mais velho. E ele governa durante 10 anos, quer dizer, de 597 até 587, ele está governando. Né? Então, normalmente, pagando imposto, vassalagem. Aí o que ele resolve fazer? Vou me rebelar também contra a Babilônia. Aí a terceira rebelião, a segunda rebelião, os babilônios não aguentam, né? Porque na primeira não teve rebelião, eles só vieram tomar a posse, né? Na segunda rebelião eles não aguentam mais. Aí eles vêm, cercam a cidade. O próprio Zedequias, ele tenta fugir, né? Ele acha, tem um caminho secreto pelas muralhas, ele tenta fugir, mas os caras conseguem pegar o Zedequias no caminho e trazem ele de volta, levam. O próprio Nabucodonosor veio dessa vez, né? O próprio imperador, quer dizer, então o troço é muito importante. E aí não tem mais chance, né? O imperador faz o seguinte, isso aqui é o ano 587. Ele pega os filhos do Zedequias, mata eles na frente dele, pega ferros em brasa, cega ele nos olhos do Zedequias e carrega ele embora para a Babilônia, onde ele vai morrer, né, pouco tempo depois. Então o Zedequias
acaba sendo um símbolo assim dessa monarquia decadente, e ele se torna esse símbolo do jeito que termina a dinastia de Davi, e assim termina a monarquia de Judá e de Israel. Nunca mais vai ter monarquia, né? Um rei, quer dizer, até vai ter, mas é outra engronha aí lá da história dos Macabeus. Mas a monarquia termina desse jeito. Ela termina com o rei cego, carregado embora, e a descendência destruída. Então é um belo recado assim, olha, essa monarquia ela, de fato não deu certo, né? E aí o que acontece com a população? Aí eles destroem a cidade, aí é destruição. Eles destroem as muralhas, derrubam todas as muralhas de Jerusalém, destroem o templo, queimam o templo inteiro, o templo é destruído, não sobra nada em pé, levam embora os tesouros do templo, que tem de tesouro eles levam embora, né? E tem muito tesouro, né? Porque os templos da antiguidade eram bancos, né? Eram locais de entesouramento, né? De todas as monarquias. Então, e aí eles destroem Jerusalém, é queimada inteiramente, destruída, destroem todas as muralhas de Jerusalém, eles deixam só um pedaço da muralha, que é o que está hoje ainda. Aliás, não, eu estou confundindo. Eles destroem tudo de fato. O pedaço da muralha que sobra é da destruição do ano 70 pelos romanos, 70 depois de Cristo, pelos romanos, né? Então, destroem todas as muralhas, não sobra muralha nenhuma, e a cidade é totalmente destroçada. E aí eles deportam boa parte da população de Jerusalém. A população de Jerusalém já é basicamente a categoria mais administrativa, o povo mais rico lá de Jerusalém e tal. Então essa galera toda de Jerusalém é que é deportada, que é basicamente a elite de Judá, é deportada para a Babilônia, né? Então a grande massa de deportação acontece nesse momento, 587 a.C., tá? Então, mas assim, ó, quando a gente fica fazendo as contas aí dos 70 anos da profecia de Jeremias e tal, não dá para pegar esse ano aí, tá? O ano que a gente geralmente o pessoal pega é o da primeira invasão em 605, quando eles levaram alguns reféns, o rei Joaquim. Então geralmente se começa a contar lá, porque aí chega perto dos 70, dá uns 68, 67 anos, por aí chega perto da profecia dos 70 anos, que sempre é um número arredondado. A profecia ela não está preocupada com exatidão, assim, ela trabalha muito nos arredondamentos, assim, né? E nos números simbólicos, né? Tipo 70, né? É os 70 servos, 70 conselheiros de Moisés, é os 70 que escreveram a Septuaginta depois, é os 70 anos aqui. Ela não é uma questão matemática. Mas geralmente o pessoal considera o início das deportações antes da destruição do templo, é lá em 605, só para entender isso, né? Então, esse é o momento da destruição de Jerusalém, 587. A cidade ela vai permanecer destruída até a época de Neemias, que é 444, é 120 anos que a cidade vai ficar em ruínas, destruída. É muito tempo, né? Depois nós temos ainda mais uma deportaçãozinha pequena, que é em 581, quando os babilônios dão a passada em Jerusalém, encontram ali umas 700 pessoas vivendo nessas ruínas por ali, e eles carregam essa gente toda embora também lá para a Babilônia. Então são 4 deportações que o texto bíblico menciona nessa destruição de Jerusalém, tá? A destruição de Jerusalém em si, é o evento mais traumatizante de toda a história bíblica, né? Tem outra destruição depois, que é ainda maior, que é a dos romanos, na época depois de Cristo, né? Mas essa parte não está narrada na Bíblia. Então o que está narrado na Bíblia é a destruição essa aqui, pelos babilônios. Então ela se torna o evento mais traumatizante de toda a história da Bíblia. Assim, quando tu para e pensa assim, tá, mas Deus não prometeu um reino eterno? Deus não prometeu que Jerusalém seria o trono do Messias, o enviado do Senhor, que iria governar, e agora o que está acontecendo? Né? Né? Será que o nosso Deus não é verdadeiro? Será que o Deus é fraco, que não resistiu a esses povos com os seus deuses maiores? Esse era o discurso que tinha na época,
né? Então os profetas estão lá justamente para dizer outra coisa. Os profetas que são intensos e muitos nesse período, né? Isaías um pouco antes, depois o Ezequiel, o Jeremias, Abacuque, né? O Sofonias, que está nessa época também. Então, essa galera toda, esses profetas todos, e depois o Daniel lá na Babilônia, eles vão dizer o quê? Não, Deus é o Senhor da história. Ele está controlando a história e foi o próprio Deus que ordenou a destruição de Jerusalém para castigo do seu povo. O próprio Deus se torna. E é por isso que a Babilônia também se torna esse grande símbolo do império do exterior que vem e ataca o povo de Deus, e é um símbolo de opulência, de depravação, e ao mesmo tempo do império voraz que vem contra o povo de Deus. Por isso que a Babilônia reaparece no Apocalipse como um símbolo, né? Por causa disso que está nessa história, dessa grande destruição que eles promovem nesse momento, né? Mas os profetas também, ao mesmo tempo que tem a grande momento de destruição de Jerusalém, que é o momento mais triste, o mais assustador, porque parece que todas as promessas de Deus vieram por terra, os profetas é que vão dizer então que não, Deus está no controle da história e Deus vai fazer esta cidade e este povo ressurgir como um exército de ossos secos voltando à vida. Daí a profecia de Ezequiel 37, né, diz, este povo vai voltar à vida, coisa que se cumpre 70 anos depois, ou 50 anos depois, etc., quando acontece o retorno do exílio da Babilônia, e eles vão voltar então a reconstruir Jerusalém, reconstruir Judá, a partir dessa história. Mas essa é a parte então que da maneira como o texto bíblico nos apresenta a queda de Jerusalém. Ela aconteceu por quê? Por causa do pecado do povo e dos reis de Judá, né, que insistiram na idolatria, insistiram em confiar, seja na sua estratégia militar, seja na sua estratégia econômica, seja na sua estratégia política de se associar a esses deuses, a esses reis e a esses deuses estrangeiros, ao invés de confiar no próprio Deus de Israel e de Judá. E é por isso então que eles foram destruídos, e a queda de Jerusalém se torna então esse momento em que Deus diz assim: eu faço justiça no mundo, eu castigo, e eu começo pelo meu próprio povo. Essa é a mensagem da queda de Jerusalém. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe.